vocês no evento sobre transição de carreira. Então, a gente trouxe para bater um papo com vocês a Marina e a Bruna, que também fazem parte da administração do grupo. E eu queria pedir para vocês, meninas, estarem falando um pouco sobre vocês, se apresentarem, para a gente quebrando aqui um pouco o gelo. Uhum. Quer começar, Bruna? Alinhadas, né? Pode começar, vai. Tá. Bom, meninas, boa tarde a todas. Obrigada pela presença. Eu sou a Marina. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje e contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu moro em Porto Alegre, sou cientista de dados na XP há menos de um mês, então a minha transição, na verdade, é bem recente, né? E eu atuei na indústria metal-mecânica por 8 anos. Então, fiz aí a minha transição e hoje estou realmente vivendo um sonho de estar na profissão que eu queria, sabe? Legal, legal. Galera, boa noite. Eu sou a Bruna. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, Carioca da Gema, e eu estou na minha no meu terceiro emprego em dados. Agora, fiz a transição no ano passado, eu era engenheira de controle de automação, atuava no setor de petróleo e gás, e ano passado eu resolvi fazer a transição. Estudei bastante, como todo mundo já sabe que essa área exige muito estudo, e agora eu estou no meu terceiro emprego como cientista de dados sênior. Legal, gente. Meninas, para a gente entender um pouco da trajetória ali de vocês, vocês podem estar contando e compartilhando como é que foi esse processo de transição de carreira, o que motivou vocês a iniciar ele, como é que foi? Bom, vou compartilhar, meninas. Da minha parte, foi uma insatisfação, sabe, que eu tinha. 8 anos, não adianta, a gente acaba caindo numa zona de conforto, por mais que a gente negue isso em alguns momentos, né? Então, eu tinha o desejo muito forte de mudar, e a pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, mas se teve uma coisa boa, acho que foi olhar para si e pensar um pouco mais sobre a vida, sabe? E aquele isolamento me permitiu isso. E aí eu pensei, cara, isso foi em 2020, né? Pensei, o que eu vou fazer? Eu preciso mudar, eu não quero mais isso aqui. E aí, no início, eu queria ser dev, então foi o meu primeiro contato, assim, com a área de tecnologia. Comecei um curso de programação, JavaScript, não gostei, vi que não era para mim, desisti do curso, fiquei um tempão pensando o que eu ia fazer. E aí eu lembro exatamente, dia 4 de janeiro de 2021, eu disse, cara, eu não posso mais ficar um ano pensando o que eu vou fazer, eu preciso agir. Aí eu fui pesquisar a área de dados, ciência de dados, análise, e eu disse, olha, eu acho que isso tem um pouco a ver comigo, eu vou aqui. Daí eu fiz um planejamento e comecei a estudar, que nem a Bruna falou, de uma forma bem louca, assim, né? Como a gente sabe que pode acontecer. E foi assim o meu processo, foi isso que me motivou, sabe? Uma insatisfação que eu tinha com o meu estado atual, assim. Antes da Bruna falar, você já conhecia a área de dados? Como que você encontrou? Porque você falou que você queria ser dev, né? Como que você chegou em dados? Sim, eu queria ser dev, e aí, na minha empresa atual, o pessoal fez um hackathon. Eles promoveram um hackathon. E uma colega minha disse, quem sabe a gente faz um uso de machine learning para um problema específico. E eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu disse, eu vou pesquisar o que é, achando que era algo simples, né? Vou pesquisar o que é, vamos lá, vamos embora nessa solução. Daí a gente conseguiu a ajuda de um colega dos Estados Unidos, da empresa, que era cientista de dados e tal. E foi ali que eu tive o primeiro contato, sabe? E aí eu coloquei no Google, eu lembro até hoje, eu coloquei assim, como aprender Python, gratuito. Foi exatamente isso que eu escrevi. E aí apareceu o curso da Data Science Academy, de programação em Python, e ali começou tudo. Foi esse o primeiro contato que eu tive. Legal. Bru, você quer contar pra gente aí um pouquinho da sua trajetória? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Legal, eu gostei muito de ouvir a história da Mari, porque eu tenho uma história muito parecida, né? Eu também vim da engenharia e eu também não estava muito contente com o lugar que eu estava. Eram 6 anos já nessa área, e quem é da engenharia sabe como é complicada essa área no Brasil, né? Principalmente a parte de tecnologia, né? Então eu comecei, então quero voltar à inovação.
mas o que é inovação hoje em dia, sabe? Inovação vai mudando de tempos em tempos. Então, eu peguei uma pós-graduação que eu me inscrevi, pós-graduação EAD, que era em Indústria 4.0. Aí lá, pô, já apareceram os grandes termos, Big Data, computação cognitiva, né, que é como chamam a parte de Machine Learning também, inteligência artificial, IoT. Eu falei, cara, isso é muito da hora. É nisso que eu quero entrar. Aí, a partir daí, eu comecei estudando, isso foi mais ou menos até metade, assim, de 2020, eu fazendo essa pós-graduação, e aí eu tinha, então, tem que voltar a programar. A última vez que eu tinha programado, sei lá, devia ter sido em 2010, programando em C. Aí, o que se usa hoje em dia para programar, gente? Aí eu fui pesquisando, é Python. Aí eu tinha um curso gratuito da Cisco, de Python, e era Python puro, não era nem Python para análise de dados. Então, eu mexi em tudo. Fiz até joguinho com aquilo, um joguinho da forca, fiz várias coisas com Python. Aprendi o Python, continuei pesquisando sobre essa parte de dados. Achei o site da Data Science Academy, que me ajudou bastante. Foi um grande guia para mim. Sim. E também Coursera. Coursera me ajudou bastante. Eu fiz todas as especializações da IBM nessa área. Cientista de dados, na parte de machine learning, na parte de inteligência artificial, e daí só fui deslanchando. Consegui meu primeiro emprego na área em janeiro de 2021. Nossa, faz pouquinho tempo. E, gente, como é que vocês decidiram que seria ciência de dados? Porque hoje na área de dados a gente tem a parte de engenharia, a gente tem a parte de análise de dados. Desculpa, gente, meu gato aqui. Tem análise de dados, tem BI, tem negócios. Como é que vocês souberam que eu quero ser cientista de dados e não engenheiro de dados? Ou qualquer outra profissão que a gente tem ali na parte de dados hoje? Olha, para mim foi muito na sorte até, posso dizer, sabe? Porque no início era tudo muito confuso, eu não sabia quais eram as diferenças. E quando eu comprei a formação cientista de dados da Data Science Academy, ali ficou claro o que era, sabe? E, na verdade, como eu já tinha estudado várias coisas, eu disse, não, eu vou por esse caminho, porque eu já tô nele. Então, eu apenas segui, assim, o caminho, sabe? Legal. E você, Bru, como é que você soube que esse era seu caminho? Cara, então, a minha cabeça é muito ativa, cara, eu vivo tendo várias ideias, né? Então, a partir de várias ideias que eu tive, que eu consegui me decidir para a área de ciência de dados e machine learning. Como assim? Eu era da área de indústria mesmo, né? Então, eu estava fazendo a automação de uma planta industrial, eu pensava, como que eu torno isso aqui de modo totalmente automático? Aí eu começava a pesquisar, machine learning, IoT, então assim que faz. Aí eu comecei a aprender muito sobre machine learning, isso voltado para a indústria, e depois outros projetinhos pessoais mesmo que eu queria fazer, e tudo envolvia a parte de machine learning, que eu sou apaixonada, né? Eu sou cientista de dados, mas o meu foco é mais na parte de modelagem. E só respondendo a pergunta aqui que a Marcela falou, que ela pediu para contar dos cursos que eu fazia, porque lá no Coursera, não sei se vocês sabem, eles deixam você experimentar qualquer curso pago, assim, por uma semana, se eu não me engano, por uma semana. Mas são cursos longos, são especializações. E nessa época eu não tinha muito dinheiro, assim, para bancar esses cursos, até porque eles são pagos em dólar. Então, esses cursos que durariam 3, 4, 5 meses, eu fazia em uma semana, igual uma louca mesmo, porque era o que dava. Se eu queria completar, era daquele jeito. Foi muito sacrificante, mas valeu muito a pena. Me deu um portfólio que, me botou no meu primeiro emprego. Gente, aproveitando aqui o gancho, como é que foi a rotina de estudo de vocês? Maia, eu entendo que você estava trabalhando em outra empresa, então você teve que conciliar o seu trabalho na época com a sua rotina de estudos. A Bruna também fez ali uma loucura, fazia 3 meses em 3 dias. Como é que foi essa rotina? Olha, a minha rotina demorou um pouco para engrenar, né? Então, o meu primeiro curso de Python eu levei, 2 meses para concluir, que eu deveria ter concluído bem antes. Mas depois que eu acertei horários, assim, ficou mais tranquilo. Então, eu estudava de domingo a domingo, realmente, assim, de janeiro até um pouquinho antes de eu entrar na XP, eu acho que eu tinha tirado um dia de folga, assim, que eu não tinha estudado, sabe? Então, eu tinha essa rotina de estudar depois do trabalho, por exemplo, das 7 às 9, sabe? E final de semana eu pegava pesado. Eu estudava, 6, 8 horas
no sábado e 6, 8 horas no domingo, assim. Porque era uma coisa que eu queria muito, e eu sabia que cada hora que eu estudasse, era mais rápido que ia acontecer. Então, foi pegado, assim. A Bru é mais hard. Não, mas eu sou mais hard porque eu tive a oportunidade de ser mais hard, né? No seu caso, você estava trabalhando junto. Sim. Eu não, eu decidi, vou apostar todas as minhas fichas nisso. Eu pedi demissão do meu emprego de engenharia e foquei 2020 integralmente para estudar. E a gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo. Por exemplo, a pessoa que tem que cuidar de família, tem que cuidar de filho, essa não é a realidade dela, sabe? Então, nesse ponto, eu fui até um pouco privilegiada de poder me dedicar totalmente a isso. E foi isso, eu começava a estudar às 6 da manhã, parava de estudar às 8 horas da noite, todos os dias, de domingo a domingo. Não recomendo que façam isso, tem um tempinho para vocês, que é muito importante. Sacrifícios são necessários, sim, para fazer a transição de carreira, mas a minha dica é não se sacrifique 100%. Guarde um pouquinho para vocês. Meninas, a Fabiana perguntou se vocês têm portfólio no GitHub. Se vocês têm, como é que foi para montar esse portfólio? Sim, foi uma coisa que eu descobri depois, né? Mas a dica que eu dou é assim, ó, não espera o momento certo para criar, porque ele não vai chegar, ele não vai ter. Então, se tu fez uma análise, se tu fez um exercício que seja, coloca bonitinho e sobe ele para o GitHub, isso vai te dar confiança, sabe? Foi o que eu fiz, os projetos da Data Science, eu fazia todos, só que eu terminava um e tirava um dia para deixar ele bonito no GitHub, sabe? Eu me dedicava ali. Eu não subia ele de qualquer jeito, ou deixava para depois, porque depois tu esquece. E aí fui criando esse portfólio, que na verdade eram os projetos da Data Science. Não era nada demais, assim, não era nada muito elaborado, sabe? Uhum. Exatamente. No caso do meu portfólio, também foi assim, os cursos do Coursera da IBM, eles têm muitos projetos bons, mas são projetos simples. Eu até passei meu GitHub aqui no chat, quem quiser olhar, vocês vão ver, são projetos simples, mas, consegui meu primeiro emprego a partir disso. Eu montei meu portfólio, eu lembro, eu passei 2020 inteiro estudando. Eu comecei a montar o portfólio, foi dia 24 de dezembro, no Natal. Passei dia 24 e 25 montando o portfólio no GitHub. Aí chegou em janeiro, já tinha um contato, falando, nossa, olhei seu GitHub, gostei bastante, a gente tem uma vaga aqui, foi isso. Não demore para fazer isso, gente. Meninas, a Raíza está perguntando se vocês indicam iniciar uma transição de carreira primeiro para analista de dados e depois para cientista. Eu não sei se eu acho que nenhuma de vocês iniciou como analista, né? Vocês começaram para direto como cientista. Mas qual que é a visão de vocês quanto a isso? Olha, eu te digo assim, eu acho que não. Eu acho que escolhe o que realmente tu quer e foca nisso, sabe? Em algum momento da minha transição, eu pensei em ir para análise de dados e eu me perdi um pouco, porque tenho outros conhecimentos que eu não estava estudando, que precisariam, né, para análise de dados. E aí mas para onde que eu vou? Sou uma cientista analista, sou tudo, tipo, não, sabe? Minha visão, né, gurias, eu não sou dona da verdade, mas eu vejo, assim, olhando para trás, que eu perdi tempo tentando fazer isso, sabe? Sendo que eu não queria a análise, eu sempre, desde o início, eu ia para ciência de dados. O que tu acha, Bru? Então, no meu caso, eu não foquei muito, quero ser cientista de dados. Eu falei, olha, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com dados, com modelagem de dados, gosto de fazer a parte investigativa de dados também, que é mais do analista, mas eu não me fecho para o cargo, entendeu? Eu prefiro ficar solta, até que até hoje eu sou chamada para cargo de engenheiro de dados, engenheiro de machine learning. Então é isso. Porque o que as empresas procuram? Elas não procuram uma pessoa assim que sabe tudo de estatística, então ela vai ser cientista de dados. Não, elas procuram pessoas que solucionam o problema. Se você mostrar que você soluciona um problema, eles vão ter um cargo para vocês. A verdade é essa. Gente, eu vou dar meu pitaco aqui, porque eu fui analista de dados antes de ser cientista. Não era minha intenção ser analista.
eu não estudei para ser analista e depois para ser cientista, meu foco sempre foi cientista, mas acabou que apareceu ali a oportunidade de ser analista de dados e, assim, concordo com o que a Mari falou, eu acho que se você quer ser cientista, você tem que focar nisso, mas se surgir ali uma oportunidade de você estar entrando como analista de dados, vai. Você já está na área, querendo ou não, você vai estar praticando algumas habilidades que você vai estar usando depois, então acho que vale super a pena. E, Bruno, engajando aqui com a sua explicação final. E, meninas, vocês podem contar para a gente a diferença entre ciência, engenharia e análise de dados? Uhum. Vai lá, Bruno, pode ir. Tá bom. A parte da engenharia de dados é uma parte muito mais técnica voltada para você fazer a qualidade dos dados, para o dado chegar no data lake como o cientista de dados vai poder usar para modelagem. Então, tratar do pipeline mesmo dos dados. Você vai fazer vários ETLs, buscando pegar aquele dado que está bem ruinzinho, que não dá para a gente usar, fazer análise nem nada, e deixar de um formato para que a gente possa consumir. O cientista de dados, ele é voltado bastante para essa parte de modelagem, então, criação de modelos de machine learning. Já a parte do analista de dados, ele traz muitos insights a partir dos dados, não necessariamente construindo modelos. E o engenheiro de machine learning, ele é responsável pela manutenção do modelo quando ele vai para a produção. O cientista de dados, ele monta o modelo, já deixa ele pronto para a produção. Então, o engenheiro de machine learning, ele é responsável por saber como que aquilo está na produção, como que aquilo se mantém, se os dados mudaram e o modelo precisa ser retreinado, por exemplo. Então, é toda uma equipe de apoio que é necessária. Gente, e que temas que vocês estudaram na rotina de estudo de vocês? Como é que vocês começaram? Como é que vocês decidiram que vocês seguiriam aquela rotina de estudos, que começaria por isso e depois ia para outro tema? Como é que foi? Teve algum auxílio? Vocês tiveram alguma mentoria na época? Foi meio no hardcore? Como é que foi a situação aí? Para mim foi bem no hardcore, pesquisando, né? E eu comecei com Python, então eu acho que a maioria do pessoal começa com isso, né? Comecei com Python para análise de dados, e depois eu estudei R, que se eu pudesse voltar atrás, eu não teria estudado R tão cedo, sabe? Eu teria focado mais em aprender outras coisas. Então, e depois, por último, SQL. Eu teria invertido essa ordem. Hoje eu vejo que faria mais sentido SQL, Python e talvez R, talvez nem estudasse R, sabe? Não vejo que é tão relevante assim, né, para as empresas. No meu caso, eu comecei pesquisando várias vagas no setor de dados e vendo, o que eu preciso aprender, o que eles estão pedindo. Aí comecei a fazer uma filtragem ali, né, ver o que tinha em comum entre as vagas e também me baseei muito nos cursos da IBM, né, porque os cursos da IBM são muito bons, eles servem mesmo como um guia para a sua carreira. E a partir dali eu aprendi certinho na ordem, o SQL, depois veio o Python, toda essa parte legal, e me ajudou bastante. Então, procurem cursos assim que são bastante, como é que eu posso dizer, bastante concretos, assim, que são bem importantes assim na área. A IBM é uma referência, a Data Science Academy aqui também brasileira também é uma referência. Então, eles sabem o que estão fazendo. E vocês continuam estudando hoje? Como é que funciona? Porque a gente sabe que a rotina em dados ela é basicamente estudar para o resto da sua vida. Mas o que vocês focam em estudar hoje, considerando que vocês já sabem muita coisa, já estão trabalhando na área? Como é que é a vida pós-transição? Hoje a minha vida, ela tá assim, on demand. Então, assim, precisa fazer alguma coisa que eu não sei, eu vou estudar aquilo ali, sabe? E mantendo os cursos que eu vinha fazendo, que eu não terminei ainda, sabe? Mas priorizando o que eu preciso para o trabalho. Por exemplo, eu estou usando bastante PySpark agora, que foi uma coisa que eu aprendi lá em abril, eu acho, e eu lembrava pouca coisa, assim. E daí eu tive que exercitar mais o PySpark. Agora eu tô estudando isso, sabe? Mas daqui um tempo vai ser outra coisa. Acho que eu tô nessa pegada do on demand, assim. Uhum. No meu caso, eu continuo estudando. Todo dia de manhã eu separo os meus artigos do Towards Data Science, entrando no Medium, dou uma lida. Eu gosto de ler sobre algoritmo, não adianta, não vou negar, eu gosto de ler sobre algoritmo, como é aplicado.
E uma coisa que mudou no pós, quando eu entrei mesmo na área, é muita troca de conhecimento. Eu acho que isso é essencial. Você ensinar as pessoas, você aprender com as pessoas, cara, é tipo uma curva exponencial assim de aprendizado. Não menosprezem isso, isso é muito bom, a troca de conhecimento. Gente, pegando aqui algumas perguntas do chat. A Bia quer saber qual é a linguagem de programação que vocês mais utilizam e se tem alguma linguagem que vocês direcionam. Olha, o que eu vejo é Python. Python. Só Python isso. e PySpark, para mim. E PySpark, sim. SQL também é legal. E a Patrícia perguntou quais os temas do universo de estatística vocês consideram essenciais para tentar uma vaga como cientista de dados. A gente sabe que não é só estatística, né? Tem várias outras coisas, mas na opinião de vocês, assim, um basicão, o que a pessoa ela precisa saber na ponta da língua numa entrevista? Olha, pode começar. Pode falar, Bru. Pode falar? Assim, na minha experiência assim, que eu tive das entrevistas, não cheguei a pegar alguma empresa que fala, descreve para mim o que é o p-valor, assim, alguma coisa desse tipo. Mas, pô, eles sabem, eles te dão um problema para você resolver e, através daquele problema, eles sondam o que você sabe. Por exemplo, qual estratégia você usa para trocar ali para valores faltantes? Aí você fala, valores faltantes, vou trocar pela média? Não, então não pode usar a média sem ter explorado se tem outlier, por exemplo. Tem que usar uma mediana, ou então explora se tem outlier, tira o outlier e aí bota a média, entendeu? Assim que você mostra o seu conhecimento. Concordo plenamente, Bru. Nas entrevistas que eu fiz foi exatamente assim, deram um problema e aí iam perguntando o que eu faria e por que eu faria, sabe? Uma das perguntas, por exemplo, que eu recebi foi, como é que a gente prova para a área de negócio, né, que a solução criada através de machine learning ou através de alguma outra técnica é melhor que a solução já existente. A gente pode fazer um teste de hipóteses, por exemplo, um teste AB, várias situações, né? Mas eles querem saber realmente como que a gente resolveria o problema sem o achismo, né? Com algum embasamento técnico. É bem isso. Eu acho que dificilmente vão perguntar conceitos sem aplicação prática, sabe? Uhum. E como é que foi a história de vocês com os processos seletivos? Teve alguma etapa que foi mais difícil, mais fácil, que deixou mais nervosa? O processo seletivo a gente sempre fica nervoso, né? Mas teve alguma etapa ali que você falou, nossa, esse aqui me abalou. Quer começar, mãe? Olha, eu fiz muito processo, gente. Eu fiz, antes de entrar na XP, eu acho que eu fiz mais de 20 processos. E nem todos, claro, eu cheguei na etapa da entrevista, né? Os desafios técnicos, para mim, eram principalmente quando tinha algum sisteminha para preencher, sabe? Tipo, sei lá, Mindsight, algum desses. Cara, eu não me acertava naquilo, tive que praticar bastante para conseguir. Mas a parte da entrevista é bem isso que a Bru falou, sabe? É estudar os projetos que tu fez. Eu acho que isso é uma dica legal, sabe? Porque muitas vezes vão te perguntar, que projetos tu fez? Me conta aí um projeto que tu trabalhou. E aí tu tem que saber os detalhes do teu projeto, sabe? Acho que isso é bem válido, assim. Mas para mim, o mais complicado foram essas etapas online. Eu não estava acostumada, né? Imagina, fazia 8 anos que eu não mandava um currículo, gente. Eu tive que estudar depois que as coisas mudaram e tudo mais, sabe? Uhum. Uhum. Bom, no meu caso, eu fiz poucos processos, na verdade, porque o mercado está muito aquecido, né? Depois que você consegue o primeiro emprego nessa área, o pessoal te procura, a verdade é essa. Os meninos estão aí para comprovar. Eu adoro fazer teste técnico, eu adoro fazer os desafios técnicos, eu me divirto fazendo aquilo, eu adoro explicar também. Agora, um que me abalou bastante foi de uma empresa bem grande, era um banco, assim, e não tinha desafio técnico. A prova técnica, assim, era uma entrevista com 2 PhDs na área, em matemática e modelagem matemática, discutindo o algoritmo. Eu falei, caraca, esse foi pesado. Mas foi lá, ele chamava, inclusive, isso de sabatina. Mas foi lá, foi bem interessante. Foi discutir algoritmos de machine learning raiz mesmo. Foi interessante. Aprendi bastante coisa.
Gente, a Mariana perguntou aqui se vocês acham que dá para conseguir um emprego na área antes de terminar a faculdade, só com cursos e certificações. Com certeza, total. Eu só tenho curso e certificação. Sim, eu também. Na minha formação original, não sei a tua, Bru, mas tipo, a engenharia química, gente, não tem quase nada a ver assim com a área de análise de dados. Quase nada, sabe? Então, só cursos e cursos. A maior parte das... Oi, desculpa, Bru, pode falar. Não, só ia complementar aqui. No caso da engenharia, a engenharia só me ajudou na parte da matemática pesada dos algoritmos de machine learning. Mais nada. É difícil você achar alguém de dados que é realmente da área de dados, até por ser uma área muito nova, né? E que conselho vocês dariam para uma pessoa que é da área de exatas e está tentando migrar de carreira e uma pessoa que não é da área de exatas? Porque a gente sabe que tem um currículo que é um pouquinho diferente, como a Bru falou. Querendo ou não, as áreas de exatas, elas te dão uma percepção um pouco maior ali na parte da matemática e lógica. Então, qual que é o conselho que vocês dariam? Olha, o meu conselho, meninas, ele não é nem tão técnico, sabe? É algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito, assim. Respira, calma, estuda o que tiver que estudar, né? Que nem a Bru falou, os cursos de instituições que a gente conhece, que tem um nome, né? E uma coisa que eu fiz, gente, quando eu ainda não estava preparada, foi eu desativei notificações de vagas, eu não apliquei a vagas enquanto eu não me senti pronta. Porque não é que eu não é como é que eu vou explicar isso? Não é questão de estar pronta, mas a gente sente quando assim, eu acho que eu consigo aplicar nessa vaga, sabe? Isso diminuiu um pouco a minha ansiedade. Então, eu realmente foquei em estudar, e eu acho que isso serve para pessoas tanto da área de exatas quanto de qualquer outra área, sabe? No meu caso, a minha estratégia foi um pouco diferente. O que eu fiz? Eu trabalhei muito o meu LinkedIn e muito o meu portfólio. Então, eu deixava lá, tipo, tudo, um livro aberto. Olha, essa sou eu, isso que eu estou aprendendo, isso que eu estou fazendo. Se quiser me chamar, me chama. E o pessoal vinha e me chamava. Tanto é que todas as vagas, assim, eu tive 3 empregos em dados. Nesses 3, eu não me inscrevi em nenhum deles. Eu fui chamada, eles me chamaram pelo LinkedIn, pelo GitHub. E eu vou, sabe? Se eu não estiver pronta, eu não vou passar. E se eu estiver pronta, eu vou passar. É isso esse é o meu pensamento. Uma dica que eu dou, assim, para quem não é da área, para quem não é da parte de exatas, é tipo pegar um curso assim mais estruturadinho, como da IBM ou Data Science Academy, para você seguir uma linha de raciocínio. Porque tem muitos cursos aí que são muito jogados, SQL aqui, depois você aprende Python, esse acaba se perdendo. Então, você que não está acostumado com esse meio ainda, segue uma coisa mais estruturada no começo, para depois você ganhar experiência e conseguir. Outra dica que eu dou é a questão do sacrifício. Fazer a transição de carreira vai precisar de um sacrifício, mas não esqueça de você, não esqueça da sua situação. A minha situação é diferente da situação de uma pessoa que tem uma filha para cuidar, por exemplo. Então, adapte isso à sua rotina e não se sacrifique 100%. Achei muito interessante ali o que a Má falou em relação a estar pronta. E a gente conversa muito sobre essa questão de não se sentir preparado, de se sentir até mesmo quando você consegue, se sentir meio impostora no lugar. E quando é que você soube que você estava pronta para aplicar para vagas? Tipo assim, nossa, agora eu vou, agora eu consigo. Ai, Ju, olha, eu já tinha feito alguns projetos da Data Science, e aí eu disse, olha, cara, eu consigo fazer isso aqui, sabe? Eu já tinha executado de alguma forma. E aí eu me candidatei à primeira vaga, me mandaram um desafio técnico, que era um case. Eu consegui fazer o case, e daí eu disse, não, cara, agora é o meu momento, sabe? Se eu conseguir fazer esse case, eu mandei para eles, né, para a empresa, e eles iriam avaliar e chamariam ou não a pessoa para apresentar. E eles me chamaram para apresentar. E aí, naquele momento, eu realmente estava certa no meu sentimento, sabe? Eu tô pronta, me sinto pronta para aplicar agora as vagas. E foi aí que eu comecei.
Eu acho que durante esse período a gente também tem um lado muito forte para controlar, que é o lado do psicológico, né? Vocês tiveram alguma insegurança enquanto vocês estavam nesse processo de transição de carreira? Teve algum momento que vocês pensaram em desistir, continuar na área que estavam, a Bruna até mesmo de voltar para a área que estava trabalhando antes? Eu posso começar? Vai lá. Cara, então, pensei em desistir quando eu estava estudando ainda, porque eu estava com medo, sabe? Eu tinha abandonado toda uma carreira de 6 anos como engenheira e me taquei nesse mundo. Então, eu estava, literalmente, eu saí de profissional para estudante de novo. Então, às vezes, batia aquela dúvida, será que eu vou conseguir? Será que eu sou boa? Aquela famosa síndrome de impostora. Mas aí o pessoal começou a me chamar, tipo, empresas grandes, me chamando para trabalhar com eles. Eu nem tinha terminado de estudar ainda. Eu falei, cara, eu acho que dá. Eu acho que dá, e continuei. Tinha muita gente me apoiando também, isso foi muito importante. Tinha amigos também me apoiando. Isso foi essencial para eu continuar. Continuei e deu certo. Gurias, insegurança tem, não tem como negar, sabe? Eu tive também, assim como a Bru, mas pensar em desistir eu nunca pensei, porque eu pensava, olha, voltar não tem como, gente, eu já sou outra pessoa. Depois que eu comecei a estudar, que passaram alguns meses, eu meio que me tornei outra pessoa, assim, sabe? Eu já não queria mais saber da minha área atual, eu queria só saber da área nova, então pensar em desistir não pensei. Eu sabia que em algum momento ia acontecer, sabe? Talvez demorasse um pouquinho mais, mas ia acontecer. Gente, a Maia, ela fez uma pergunta ali muito interessante, que é algo que a gente não fala muito, mas a Bruna prega bastante, e eu acho que vale trazer isso. Qual que é a faixa salarial de um profissional que ele está migrando para a área de dados? Eu posso falar assim, das experiências que eu tive, né, das propostas assim, que eu recebi. Júnior seria em torno de 5 a 6K, um pleno de 7 a 9 e um sênior de 10 a 12, ou 10 a 13, por aí. E, gente, qual que é a importância da comunidade no aprendizado de data science? Achei essa pergunta muito legal e é algo que a gente vai falando bastante, né? Olha, para mim foi extremamente importante, inclusive, essa comunidade, né, das mulheres em dados, que começou em agosto com a Má, foi o que me deu, assim, o gás que eu precisava, final, para conseguir a minha transição, e acho que fora isso, tem muitas comunidades, né, o Alura é uma delas, sempre que tem uma dúvida eu vou lá e posto, e, tipo, sempre me respondem, a Data Science também tem. Nossa, acho que é incrível, assim, a comunidade que tem. Sim, a comunidade ajuda bastante, só que no meu caso, na parte de estudos, eu estudei bem sozinha mesmo. Só que depois que eu consegui um emprego, que eu vi o valor que tem realmente uma comunidade ali e a troca de conhecimento, que eu já falei aqui. Tipo, pô, eu teria aprendido muito mais rápido se eu tivesse trocado uma ideia com as pessoas da área antes, sabe? Então, recomendo bastante. Só cuidado para não se perder muito também. Tenha seu foco. Pegando ali o gancho de uma das perguntinhas do chat, a gente sabe que programação, estatística é muito importante. Tem alguma outra habilidade que vocês diriam que é essencial para estar na carreira ali de dados? Posso começar? Vai lá, Bru. Gente, a parte técnica é, tipo, a parte essencial, sabe? Mas o essencial não vai ganhar teu pão. Você tem que ter a parte da comunicação muito afiada. Inclusive, o segundo emprego que eu aceitei na área de dados foi para melhorar essa minha parte da comunicação. Eu era uma pessoa completamente técnica e faltava essa parte da comunicação. Saber traduzir toda aquela parte técnica pesada para o pessoal da área de negócio, porque é isso que você vai fazer o dia inteiro no seu trabalho. Então, você tem que ser uma pessoa comunicativa e tem que fazer essa tradução. A verdade é essa. E outra, o cientista de dados, ele é uma pessoa que soluciona problemas. Com estatística, com dashboard, com machine learning, não interessa, ele tem que solucionar o problema. A verdade é essa. Se quiser uma magia negra e solucionar, tá valendo. Soluciona o problema, é isso que eles querem. Concordo total, gente. Eu acho que a comunicação é tudo, assim. Inclusive nos processos seletivos, né? Porque saber vender o peixe,
que nem a gente falou, os projetos, por exemplo, que eu fazia, eles não eram complexos, gente. Só que, né, eu explicava aquilo de uma forma, assim, como se fosse a 8ª maravilha do mundo, né? E tem que ser. Então, comunicação é tudo. Gente, e o inglês, vocês acham que é essencial? Eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu acho que assim, você precisa ter inglês, porque o mundo hoje ele é inglês. Mas para vocês, como é que foi? Vocês usam muito? Ó, no meu caso, né, como eu fiz os cursos da IBM, todos os cursos são em inglês. Então, para mim foi essencial e eu usei nos meus últimos 2 trabalhos, no meu último trabalho e nesse trabalho também, que eu faço a ponte com o pessoal lá de fora. Mas como o mercado está muito aquecido, tem pessoas que tipo, não tem inglês nenhum e sim está conseguindo vaga na área, porque é isso, a gente está faltando profissional. Tem muita empresa aí precisando e não está conseguindo. Uma dica, faz inglês que vai abrir novas portas para você. Tipo, é aumentar a sua chance. E até materiais, né, artigos, esse tipo de coisa, tem muito, na verdade só tem material quase em inglês, né, mas hoje na minha empresa eu não uso no meu dia a dia, mas para estudo sim, muito, né, leituras e tudo mais. A maior parte dos materiais que a gente tem hoje ainda de referência, eles são em inglês, né? Acho que a Data Science é um dos poucos cursos mais estruturados que está em português. Gente, pegando aqui outra perguntinha do chat. A Bia quer saber se vocês acham que é importante o uso das redes sociais. Ela falou que hoje ela usa muito o LinkedIn, mas só o LinkedIn. É importante também fazer o networking por lá? Nossa, sim, LinkedIn é tudo, gente. É essencial, sim. O LinkedIn, tipo, revolucionou tudo, toda a minha parte da carreira, acelerou demais. Tipo, fiz um modelo, tô aqui com o resultado, fiz um dashboard, posta lá, escreve um texto, escreve o que você aprendeu, escreve as dificuldades que você superou, sabe? Mostra que você está fazendo algo, isso é muito importante. E eu acho que seguir, assim, uma coisa que eu fiz, eu coloquei assim, cientistas de dados lá na busca, e eu comecei a seguir muita gente mesmo, e tipo, de uma hora para outra, o meu feed virou só Data Science. Então, eu conseguia ver o que eles estavam lendo, quem eles estavam curtindo, começou a chegar uma galera nova, sabe? Isso faz toda a diferença, sabe? Muda muito teu feed, quando começa a seguir pessoas que já estão na área, ou que estão estudando, enfim. A Fabiola... Ai, desculpa, Bru, pode falar. Não, tudo bem, só ia falar que, inclusive, vira material de estudo. Às vezes você está lá no LinkedIn fazendo nada, aí vem lá, pô, teste de ANOVA aqui, vamos ver o que é esse aqui. Aí o pessoal posta, cara, e é muito legal. E vagas também. Tem muitas vagas no LinkedIn que o pessoal anuncia que não está naquele botãozinho de vagas, está ali no feed. Isso acontece também. Gente, a Fabiola perguntou qual que é a opinião de vocês sobre os fatores idade e tempo de carreira na transição. Vocês veem como fatores impeditivos ou que dificultam o processo? Olha, eu acho que de alguma forma sim, porque tu tem uma mentalidade, né? Tu tá, sei lá, que nem no meu caso, eu estava 8 anos na mesma empresa, fazendo praticamente a mesma coisa. Isso impacta, sabe? Mas é questão de trabalhar o psicológico, assim, tô aprendendo coisas novas, né, tô me conectando com pessoas que estão na área, isso é muito importante, que nem a Bru falou, e, cara, tu vai mudando o teu pensamento, sabe? Então, eu acho que é um impeditivo, é um certo impeditivo, mas tem como contornar isso, sabe? No meu caso, eu vou falar que isso depende muito de como você vende esse tempo que você teve. Por exemplo, eu tive 6 anos na engenharia e o discurso que eu usava quando eu estava júnior na área de dados era, olha, eu sou júnior na carreira, mas eu não sou júnior no mercado. Eu sei me comunicar com as áreas de negócio, eu sei resolver problemas, eu sei a urgência do negócio, eu sei lidar com projetos, sabe? Então, usar tudo isso a seu favor. Mostrar que toda aquela experiência que você teve não é uma experiência em vão, cara. Você já lidou com muita coisa de empresa, já lidou com burocracia. Usa isso a seu favor. Até porque é aquilo que eu te falei. É comunicação, sabe? Você já aprendeu a comunicar, já sabe trabalhar em equipe. Pô, se você teve alguma posição de liderança, usa isso a seu favor. E é isso, cara. Soft skill é tão importante quanto as hard skills também.
Gente, última pergunta antes da gente liberar ali para o pessoal. Tem algum curso, algum livro, algum vídeo, mentor, profeta, ou qualquer coisa que vocês queiram chamar, que vocês indicam e falem, tipo, nossa, isso fez diferença para mim, esse aqui eu falo que todo mundo tem que ler. Bruna vai chegar aqui com Data Science para negócios storytelling com dados. Pois é, eu tenho muitos livros, tipo, praticamente toda a coleção da O'Reilly é muito boa. Depois eu passo um linkzinho para vocês. Tem muitos livros bons e cursos. Eu sempre recomendo os da IBM, são muito completos. São em inglês, é aquele negócio, é pago em dólar, né? Quem não conseguir concluir em uma semana, mas os caras são muito completos. Tipo, foi o guideline da minha carreira. Gente, eu sou fã da Data Science Academy, né? Eu não sou patrocinada, mas eu sou fã, então eu super recomendo, porque foi por ali que eu consegui fazer a minha transição, né? E eles têm cursos que são, assim, introdução à inteligência artificial, introdução aí, são cursos rápidos, que tu tem uma ideia do que é a área, sabe? Então, acho que super vale a pena para entender um pouco mais, quem está na dúvida ainda se quer ou não. Mas super recomendo, assim, eu sou muito fã do trabalho deles. Gente, a Má é tão fã da Data Science que ela foi citada numa publicação pelo CEO falando sobre o portfólio dela. Então, assim, a Má é embaixadora da Data Science. Embaixadora da Data Science. Que horror. Gente, se vocês quiserem contar um pouquinho mais agora sobre o dia a dia de vocês, ali na área de dados, as meninas, eu não sei se está com o microfone e a câmera já habilitado, se vocês quiserem, se estiver habilitado e quiserem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. Vamos parar a gravação agora, gente, aí a gente habilita também o microfone para as meninas. Lau, vamos parar. Oi, já vou parar agora, peraí. Azul.